Queridos, nós vamos, como eu disse, estudar sobre mais uma igreja e eu vou convidá-lo a se colocar em pé e abrir a Bíblia. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Sem mais delongas, para a gente ser direto e você chegar cedo para almoçar em casa, ok? Primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Eu quero ler todo o capítulo 1 e depois lerei com você um versículo do capítulo 4. Acompanhe a leitura, por favor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes os céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Agora leia o versículo 1 do capítulo 4 comigo, a uma só voz, vamos lá? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Você pode se assentar. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Você está satisfeito com os rumos que essa igreja tem tomado? Diante do crescimento expressivo das igrejas evangélicas no Brasil, começamos a acreditar que devemos nos dar por satisfeitos com os rumos da igreja, e até mesmo com a nossa vida cristã, e que, portanto, nós não precisamos mudar, não precisamos amadurecer, não precisamos crescer, porque as coisas estão tão bem como estão, que devemos nos dar por satisfeitos. E imagine que você tivesse 2 filhos, e que eles têm crescido, amadurecido, chegaram à adolescência, à juventude, entraram na universidade, se formaram, começaram a namorar, noivaram, casaram e decidiram sair de casa, da casa dos pais. O ninho ficará vazio e eles seguirão a vida com tranquilidade. E conquanto isso, de modo geral, mexa com as mães, crescer, amadurecer, bater asas e voar é necessário. Faz parte da nossa própria identidade. Quando Deus institui a família, Ele orienta. Deixará o homem o quê? Pai e mãe, se unirá à sua esposa. Deixará, corta-se o cordão umbilical, rompe-se aquela relação
de dependência emocional, financeira e física dos pais, os filhos vão seguir. É o que a gente espera. Mas, imagine, você tem 2 filhos, e eles não têm crescido, estacionaram, com 2 anos eles ainda não andam, não falam, aos 8 anos eles não leem, nem conseguem se vestir sozinhos, aos 10 eles ainda precisam ser carregados no colo, continuam usando fraldas e mamadeiras. Já pensou nisso? Esse quadro seria infinitamente mais doloroso do que o quadro do ninho vazio. Isso porque nós esperamos que os filhos cresçam. E se isso não acontecer, nós vamos nos preocupar, porque nós vamos perceber que os sinais dizem que eles não gozam de boa saúde. Isso é verdadeiro no que se refere à igreja também. Como diz Matt Chandler, Deus quer que cresçamos, que deixemos de ser crianças, que amadureçamos nele. A igreja precisa passar por isso. No entanto, quando nós analisamos a igreja em pleno século XXI, a gente constata que as coisas não são bem assim. Os crentes se habituaram a viver na média, eles não crescem, não amadurecem, por isso não é de estranhar que a gente veja tanto problema nos nossos arraiais, divisões, crentes se magoando com enorme facilidade, por qualquer motivo fazem bico, cara feia, saem resmungando, crentes que se deixam seduzir por qualquer líder religioso, desde que ele esteja na mídia, seja famoso, se deixam levar por qualquer vento de doutrina. Não é de se estranhar que crentes troquem de igreja como trocam de roupa. Hoje estão aqui, amanhã ali, depois acolá. Não tem uma identidade. Não é de estranhar que eles estacionaram e estagnaram na fé. Essa imaturidade, queridos, pode ser vista nas últimas eleições presidenciais. Os crentes deram uma grande demonstração da sua intolerância, da sua falta de maturidade, da falta de misericórdia. Por meio das redes sociais, muitos irmãos compartilharam textos, imagens e vídeos com tanta paixão, como se a eternidade deles dependesse de tudo aquilo. Tendo em mente esse cenário, eu quero refletir com os irmãos nessa manhã sobre a pergunta que eu fiz no início. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Você está satisfeito com os rumos que a igreja tem tomado? E para tanto eu quero visitar outra igreja, uma segunda comunidade. Uma igreja aparentemente medíocre, a igreja de Tessalônica. O nosso primeiro contato com os tessalonicenses se dá quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Segundo Lucas, no início da segunda viagem missionária, os planos do apóstolo Paulo foram mudados. Ele pretendia seguir em direção à Ásia, mas o Senhor o enviou em direção à Europa. Chegando da Europa, ele planta uma igreja em Filipos, e as coisas pareciam muito boas em Filipos, mas você se lembra da história, deve se lembrar que Paulo foi preso ao lado de Silas, açoitado, tratado como malfeitor, como um arruaceiro, mas depois de libertados miraculosamente, eles foram à casa de Lídia, onde a igreja estava reunida, confortaram os irmãos e seguiram viagem em direção a Tessalônica, a atual Salônica, a segunda cidade mais importante atualmente da Grécia. Ela só é menos importante do que a cidade de Atenas. Naqueles dias, quando Paulo plantou a igreja em Tessalônica, aquela cidade era estratégica para a plantação de uma igreja, porque estava localizada entre 2 rios, e esses 2 rios serviam para transportar os produtos agrícolas. Portanto, o comércio era intenso na cidade de Tessalônica. Tessalônica, naqueles dias,
era um centro comercial importante daquela região e se tornara a capital da Macedônia, servindo como centro administrativo para toda a região. Lendo o diário de viagem do apóstolo Paulo, registrado por Lucas em Atos dos Apóstolos, descobrimos que a chegada dos missionários naquela igreja se deu por volta do ano 49, 50 depois de Cristo. Mas curiosamente, quando Lucas menciona a igreja de Tessalônica, temos a impressão de que aquela igreja nascida em Tessalônica não era tão significativa, tão expressiva. Temos a impressão de que ela era uma comunidade muito inferior, principalmente quando comparada à igreja que nascera na cidade de Bereia. Lá em Atos 17, 11, olha o que a gente encontra. Estes de Bereia, veja o que Lucas registra, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Portanto, quando você se depara com Atos 17, você descobre que a igreja nasce em Tessalônica, mas aí Lucas acrescenta um adendo dizendo que em comparação à igreja de Bereia, Tessalônica era uma igreja inexpressiva, porque os bereanos eram mais nobres, examinavam as escrituras, eram questionadores, estudavam a palavra. É assim que nós somos apresentados à igreja de Tessalônica. Mas, felizmente, aquela igreja amadureceu, felizmente, aquela igreja cresceu, felizmente, a igreja de Tessalônica se transformou numa igreja surpreendente. Lendo o capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, descobrimos algumas coisas. Olha aí para o versículo 4, o que Paulo vai dizendo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, veja, ele chama o pessoal de irmãos, portanto, gente convertida, que faz parte da comunidade da fé. Ele chama do que mais os irmãos? Olha aí, está no capítulo 1, não fecha a Bíblia não, versículo 4. Ele começa dizendo, reconhecendo irmãos, depois ele diz o quê? Amados de Deus, e depois ele diz o quê? Reconhecemos a vossa eleição. O apóstolo Paulo está dizendo que, de fato, aquela igreja era composta por gente eleita pelo Senhor. Mas se você olhar para o versículo 5, veja o que diz. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está dizendo que a igreja era formada por gente que foi eleita pelo Senhor. A igreja, segundo o versículo 5, ela nasceu firmada no evangelho. É o que ele diz no versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas em poder. Mas ela foi firmada no evangelho. E quando você continua a ler o texto, você percebe que ela nasceu, mas cresceu e passou por algumas mudanças expressivas, significativas, que podem ser vistas aí no capítulo 1. Eu quero destacar do texto 4 fatos que provam que a igreja em Tessalônica amadureceu. Você pode olhar para o texto, pode manter o texto aberto aí. Se você puder, leia comigo versículos 2 e 3. 2 e 3, vamos lá? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebeu o que aconteceu com essa igreja? Paulo manda uma carta para essa igreja e ele começa dizendo o seguinte, que a igreja de Tessalônica, que era menos nobre do que a igreja de Bereia, se tornou uma igreja virtuosa. Esse é o primeiro fato que eu quero destacar do texto. O apóstolo Paulo inicia essa carta revelando o seu apreço por aquela igreja. Ele agradece a Deus pela vida dos tessalonicenses, porque ele constatou que mudanças aconteceram na vida daquela comunidade cristã. Ela carregava pelo menos 3 virtudes destacadas pelo velho apóstolo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. No capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, agora, pois, permanecem o quê? A fé, a esperança
e o amor. O maior deles é o quê? O amor. Paulo menciona lá, 1 Coríntios 13, 3 virtudes. E aí você olha para o versículo 3, eu vou ler de novo, preste atenção, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. O que diz aí? Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13 é encontrado aqui com clareza. E Paulo diz o seguinte, que aquela igreja que parecia inferior à Bereia possuía uma fé operosa. Ou seja, ele está dizendo que a fé que habitava no coração daqueles irmãos não era estática, mas dinâmica. Eles criam no Senhor, mas eles descansavam no Senhor. Porque dizer que Deus é todo-poderoso é uma coisa, mas viver crendo e confiando que Ele é todo-poderoso é diferente. Quando Paulo diz que essa igreja tinha uma fé operosa, não era uma fé de cantinho de boca. Eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas quando a vida sai dos trilhos, parece que a gente não confia tanto assim na soberania de Deus. A fé no coração dos Tessalonicenses era uma fé operosa. Eles criam no Senhor e descansavam nele. Todo o trabalho cristão, como disse Milligan, era energizado pela fé. Aquela igreja confiava no Senhor que rege a história. Aquela igreja não apenas sabia o que cria, mas vivia de acordo com o que cria. Não apenas sabia o que cria, mas vivia de acordo com a sua fé. Paulo continua, versículo 3. Ela possui um amor abnegado ou diligente. Entre nós, o amor é facilmente transformado numa experiência sentimental, melosa. Não é assim? Eu te amo, aquela coisa. A gente transforma o amor em algo bem assim, meloso, sentimental. No entanto, o amor, à luz das Escrituras, não é essa coisa melosa, sentimental, mas é algo que deve desembocar em atos práticos. Paulo estava feliz porque descobriu que os Tessalonicenses se tornaram altruístas. Eles colocaram o amor em prática a ponto de doarem-se para os outros. Eles não buscavam o próprio interesse, como diz 1 Coríntios 13. Nesta carta, Paulo dará, se você continuar lendo a carta, um destaque especial ao amor fraterno. Aquela igreja era formada por crentes que não apenas se toleravam, mas se amavam. E ele vai dizer isso várias vezes. Portanto, era uma igreja que tinha esse amor abnegado, diligente. Mas ele diz também que ela possuía esperança, e uma esperança firmada em Cristo Jesus. Eles confiavam no Senhor a ponto de crerem que Deus continuará cuidando do seu povo. Ou seja, a igreja nascida em Tessalônica era uma igreja virtuosa, conhecida por ter fé, esperança e amor. As três virtudes cardeais da vida cristã se tornaram uma realidade naquela igreja: fé, esperança e amor. Mas Paulo continua falando sobre essa igreja, e ele pensa um segundo fato, dá um segundo destaque sobre essa igreja. Versículo 7, se você puder ler comigo, versículo 7, a uma só voz, vamos lá? De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ele começa dizendo que aquela igreja se tornou virtuosa, e agora ele vem e diz que aquela igreja se tornou modelo para outras comunidades. Olha que coisa curiosa. Quando você lê Atos 17, descobre que Tessalônica foi comparada com Bereia, e foi comparada negativamente. Os de Bereia são mais nobres, portanto, Tessalonicenses eram o quê? Menos nobres, inferiores aos crentes de Bereia. Eles parecem ser mais excelentes do que os Tessalonicenses. E aí, de igreja comparada negativamente à comunidade de Bereia, uma igreja aparentemente medíocre, Tessalônica se transformou numa igreja exemplar. Segundo o apóstolo Paulo, os Tessalonicenses se transformaram em modelo para crentes da onde? Está aí no versículo que acabamos de ler, versículo 7. Para crentes da onde?
Macedônia e Acaia. Ok. Que cidades faziam parte da Macedônia e da Acaia? Que cidades estavam imitando os tessalonicenses? Deixa eu citar pelo menos 4 cidades. Filipos. Você lembra da igreja de Filipos, da carta? Paulo louva a Deus pela igreja de Filipos. Uma igreja generosa, amorosa. É a carta mais emocional de Paulo, onde ele derrama o coração de maneira muito clara. Eles estavam se tornando um modelo para a igreja em Filipos. Sabe para quem mais? Para a igreja que nasceu em Atenas. Sabe para quem mais? Para a igreja que nasceu em Corinto. Sabe para quem mais os tessalonicenses se tornaram modelo? Para a igreja de Bereia. Olha que mudança. Bereia estava lá, naquela região da Macedônia e Acaia. Portanto, eles se tornaram modelo para os filipenses, para os bereanos, para os atenienses, para os corintianos, ninguém merece, para os moradores de Corinto. Se tornaram modelo, exemplo. Mas eu queria que você notasse um pequeno detalhe, versículo 6. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Agora ouça, de sorte que vos tornastes modelo. O que eu quero que você perceba é que antes de se tornarem exemplo para os outros, modelo para os outros, os tessalonicenses fizeram o quê? Aí no versículo 6, fizeram o quê? Olha aí, se tornaram imitadores de Paulo e de Jesus. Se a gente quiser ser uma igreja modelar, a gente tem que imitar quem? Cristo Jesus. E foi o que aconteceu entre os tessalonicenses. Por isso a igreja deixou de ser medíocre, porque a igreja estava seguindo os passos de Jesus, se tornando semelhante ao seu Senhor. Essa é a igreja que em determinado momento era medíocre, comparada com os bereanos. O pessoal disse, é inferior, os de Bereia são mais nobres, e agora até os bereanos estão copiando essa igreja, porque essa igreja amadureceu e se tornou modelo para outras igrejas. Mas tem um terceiro fato, que a gente encontra no texto, versículo 8, eu vou ler, acompanhe por favor. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Porque de vós repercutiu a palavra de quem? Do Senhor, a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo isso aqui na carta aos Tessalonicenses? Ele está dizendo, terceiro fato, que aquela igreja se tornou uma comunidade evangelizadora. Os tessalonicenses decidiram ultrapassar as fronteiras da comunidade local. Eles não se acomodaram com a igreja de Jerusalém, pelo contrário, começaram a ultrapassar as fronteiras da comunidade local para dar testemunho de Jesus. Aquela se tornou uma igreja evangelizadora. Paulo está dizendo, de vós repercutiu a palavra do Senhor, e o verbo repercutir aqui é derivado da palavra grega ekos, que significa soar como uma trombeta. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, essa palavra foi usada para sinos, trombetas e outros barulhos fortes. Portanto, Paulo está dizendo que os tessalonicenses se tornaram proclamadores do Evangelho, evangelizadores. Podemos entender que eles fizeram questão de proclamar por todo lugar o Evangelho da graça salvadora. Os cristãos de Tessalônica espalhavam o Evangelho pelas áreas ao redor, mesmo em meio às perseguições, testemunhando da graça salvadora, testemunhando do Evangelho de Jesus. Ela se tornou uma igreja evangelizadora. Que coisa fantástica! Não se acomodou, não se fechou como uma ostra, pelo contrário, ela fez questão de proclamar o Evangelho para outros. E aí Paulo traz a quarta e última informação que eu queria destacar do texto. Versículo 8 e versículo 9, acompanha a leitura. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma.
Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Quarto lugar, as mudanças em Tessalônica se tornaram evidentes, palpáveis, visíveis, perceptíveis. Foram tantas mudanças naquela igreja que Paulo diz que não precisou falar coisa alguma sobre aquela comunidade para os outros. Como alguém sugeriu, a cena seria o seguinte: Paulo, Silas e Timóteo chegaram a alguns lugares, prontos para dizer o seguinte: a gente quer contar para vocês como a igreja de Tessalônica passou por uma metamorfose, como aquela igreja amadureceu, cresceu, que mudanças profundas o Evangelho de Jesus produziu na vida daquela igreja. E aí Paulo diz aí nos versículos 8 e 9, que toda vez que ele, Timóteo e Silas chegavam nos lugares, a reação era mais ou menos a mesma. O quê? Vocês são Paulo, Silas e Timóteo? Foram vocês que tiveram a acolhida em Tessalônica? Foram vocês que viram as mudanças ocorridas naquela cidade? Nós já ouvimos a respeito disso. Nós já sabemos que essa igreja tem crescido, tem amadurecido, tem sido modelo para outras igrejas. Como diz Hendrickson, é claro que Paulo estava ansioso para contar o que Deus estava fazendo na vida dos tessalonicenses. Mas mesmo antes dele começar a dar testemunho sobre o que Deus operava na vida daquela igreja, os irmãos já sabiam. E olha o que havia acontecido, versículo 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como? Olha o que aconteceu: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo está dizendo o seguinte, que todo mundo já sabia, que os tessalonicenses de fato romperam com a idolatria. Todos sabiam que os tessalonicenses se converteram a Deus. Todos sabiam que os tessalonicenses se comprometeram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Todos sabiam que a igreja de Tessalônica aguardava ansiosamente o retorno glorioso de Jesus. A transformação naquela igreja era visível. O seu modus vivendi foi transformado pelo poder do Evangelho. E isso repercutiu, as pessoas estavam ouvindo sobre isso. Você continuar lendo a carta e chegar ao capítulo 4... você vai perceber que Paulo reafirma que algumas coisas estavam acontecendo naquela igreja. Capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis o quê? Fazendo. Eles estavam fazendo, estavam vivendo segundo o Evangelho de Jesus, vivendo para agradar a Deus. Versículos 9 e 10, olha aí para a sua Bíblia. No tocante, versículo 9, ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade o quê? Estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Você percebeu o que Paulo diz? A gente chega no capítulo 4 e descobre o seguinte, que aqueles crentes estavam vivendo de maneira agradável diante de Deus. Versículo 1. Aí você vai mais adiante, chega nos versículos 9 e 10 e descobre que a igreja estava vivendo esse amor fraternal sobre o qual ele falou anteriormente. No entanto, o que eu quero que você note é aquilo que Paulo diz no versículo 1 do capítulo 4. Eu queria que você relesse o versículo 1 comigo, apenas versículo 1 do capítulo 4. Pode ler em voz bem audível aí, vamos ler todos juntos? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo
cada vez mais. Você lembra o que eu disse? A igreja de Tessalônica é apresentada em Atos como uma igreja imatura, comparada com os bereanos, inferior, porque os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. E aí você lê a primeira carta aos Tessalonicenses e você descobre que algumas mudanças aconteceram ali. Aquela era uma igreja virtuosa, conhecida pela fé, pela esperança e pelo amor. Aquela igreja se tornou modelo para outras comunidades na Macedônia e Acaia. Aquela igreja se tornou uma igreja evangelizadora, proclamando o evangelho da graça salvadora para além das quatro paredes. E aquela igreja dava sinais claros e evidentes de que mudanças substanciais, consistentes, autênticas aconteceram no meio do povo de Deus. É o que Paulo diz nos versículos 9, 10 e 11 do capítulo 1. Mudanças significativas, a ponto de pessoas de muitos lugares saberem que eles abandonaram os ídolos, que eles se converteram a Deus, que eles estavam comprometidos com Deus vivo. E aí a gente chega no capítulo 4, versículo 1, e lê que Paulo diz, olha, amadureceram, mas a despeito do amadurecimento da igreja, a despeito das mudanças operadas pelo Senhor, a despeito da transformação que houve na igreja em Tessalônica, Paulo diz algo surpreendente na parte final do versículo 1 do capítulo 4. Ele diz, continueis progredindo cada vez mais. Ele vai repetir a mesma ideia no versículo 10 do capítulo 4, ele diz, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. O termo grego usado por Paulo aqui para progredir significa se desenvolvam, transbordem, abundem, excedam. Paulo esperava que os tessalonicenses, que já se tornaram extraordinários, excedessem em santificação. Ele queria que eles excedessem na obediência ao Evangelho de Jesus, que eles excedessem no amor fraternal. O apóstolo Paulo esperava que os tessalonicenses não se dessem por satisfeitos com aquilo que alcançaram. Excedam, amadureçam, cresçam, frutifiquem, desenvolvam, abundem. É o que Paulo está dizendo. A questão é a seguinte: se a igreja em Tessalônica se tornou uma comunidade extraordinária, precisava progredir, será que podemos ficar satisfeitos com a nossa vida cristã? Se a igreja em Tessalônica, conhecida pela fé, pela esperança, pelo amor, conhecida pelas outras igrejas como uma igreja missional, evangelizadora, cujas mudanças eram evidentes por causa da ação do Espírito Santo na vida dos crentes, se aquela igreja precisava progredir, amadurecer mais, crescer mais, se desenvolver mais, se ela precisava isso, será que podemos nos dar por satisfeitos com a nossa vida cristã? Será que você pode dizer o seguinte, olha, eu cheguei a um nível na minha vida espiritual que eu posso já olhar o povo de cima para baixo. Isso vai crescer. Cresci. Sou um crente diferenciado. Será que a gente pode dizer isso? Que lições a gente pode aprender com essa história toda? Entendo que nesses dias de igrejas medíocres, de crentes imaturos, as palavras de Paulo dirigidas aos tessalonicenses precisam fazer eco entre nós e precisamos tomar algumas medidas em prol da saúde da igreja, para que não nos desviemos do propósito do Senhor, mas que amadureçamos para a glória do Senhor. Eu quero dar algumas sugestões. Primeiro, se quisermos ser uma igreja extraordinária, como a de Tessalônica se transformou, precisamos dar um basta na mediocridade. Não importa se todos erram, não importa se todas as igrejas estagnaram, o certo é que precisamos abundar, precisamos ter uma vida devocional intensa, um relacionamento íntimo com o Senhor, precisamos ter vida piedosa extraordinária, precisamos ter uma vida assim. Enquanto eu meditava sobre esse texto e anotava algumas coisas, eu me lembrei de um livro de Michael Horton, que parece me contradizer, porque o título do livro é Simplesmente Crente,
por uma igreja ou por uma vida cristã comum. Lendo o texto você vai entender o que Horton diz, mas na quarta capa você encontra a seguinte palavra, né? Ele diz: simplesmente crente, uma vida cristã, nada extraordinário. Eu estou dizendo que a gente precisa ser extraordinário, Paulo está dizendo que a gente precisa ser extraordinário, e Michael Horton vai dizer o seguinte: que devemos como igreja buscar excelência, devemos abundar, mas precisamos descobrir qual o fim dessa excelência. A excelência no meio da igreja demanda um objetivo digno, um alvo digno. O chamado à excelência por si só é inútil. Mas quando ele tem como objetivo último a glória de Deus, devemos buscar excelência. Portanto, meu querido, precisamos dar um basta na mediocridade, precisamos ser uma igreja excelente para a glória de Deus. Esse tem que ser o alvo da igreja, a glória de Deus. Portanto, não dá para a gente continuar do mesmo jeitinho, aquela vida cristã medíocre, dizer: Deus, que o teu nome seja glorificado, porque não vai ser glorificado. Deus quer que sejamos excelentes para a glória dEle, para a glória dEle. Não é para que o pessoal de Caruaru comece a dizer: vocês viram lá IPBU? O pessoal lá não é mole não, igreja recém-nascida, está ali. Não é igreja ainda, é uma congregação, né? Ainda vai ser organizado oficialmente como igreja. Vocês viram como está? Está bombando lá. Otavinho, vocês viram? O negócio lá é fogo. Não é para isso não. É para a glória de Deus. Excelência, crescimento, amadurecimento, para a glória do Senhor, porque fomos criados para esse propósito e existimos para esse propósito, para o louvor da glória do Senhor. Segundo, precisamos dar um basta em tudo aquilo que desagrada a Deus, caminhando numa vida de santificação. Paulo admitiu que a igreja em Tessalônica tinha uma vida de santidade. Ele fala sobre isso nessa carta. Aqueles irmãos buscavam viver de acordo com o que aprenderam do apóstolo Paulo. Ele diz isso no capítulo 4. Mesmo assim, Paulo faz questão de exortá-los a abandonar tudo que desagradava a Deus. Porque por mais piedosos que sejamos, mais crentes que sejamos, ainda assim nós pecamos contra o Senhor. E temos que lutar contra a nossa natureza. A gente tem inveja, a gente é vaidoso, a gente murmura, a gente é infiel de tantas maneiras ao Senhor. Precisamos dar um basta naquilo que desagrada a Deus. Não podemos fazer menos do que Paulo disse aos Tessalonicenses. Precisamos romper com tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. Quem vive em santificação deve repudiar o pecado, deve ter aversão ao pecado, deve fugir do pecado, deve ter nojo do pecado, deve abominar o pecado. Se quisermos ser uma igreja relevante para esses dias, precisamos dar um basta em tudo aquilo que desagrada a Deus. 3, se quisermos ser uma igreja relevante, precisamos dar um basta na animosidade no meio da igreja, no espírito beligerante no meio da igreja, e precisamos começar a investir no amor fraternal. Essa é uma das características da igreja em Tessalônica. Aquela era uma comunidade amorosa, fraternalmente amorosa. É esse tipo de laço que a igreja precisa desenvolver. Mas a despeito dessa igreja de Tessalônica ser uma igreja fraternalmente amorosa, acolhedora, cuidadora, Paulo diz que eles precisavam exceder em amor. E nós, queridos, precisamos dar um basta na animosidade, nos conflitos, nas birras, nos bicos. Você teve mal-estar com o irmão, procure-o, converse, lave a roupa suja em casa, trate do problema, em oração, aos pés do Senhor, na dependência do Senhor, mas não agasalhe a amargura no seu coração. Não agasalhe, não empurre a sujeira para debaixo do tapete. Quando a igreja é novinha, a gente nem se preocupa muito com isso.
mas a igreja vai envelhecendo, vocês vão perceber que se a gente não tratar, vai ter tanto ranço aqui, tanto ranço. Vocês vieram de outras igrejas, alguns aqui pelo menos, e devem se lembrar dos ranços, né? Coisas que não foram tratadas, não foram resolvidas, essas questões precisam ser resolvidas. Não dá para empurrar a sujeira debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecendo, porque senão a igreja vai enfermar. Precisamos dar um basta na animosidade, investindo no amor fraternal para a glória do Senhor. Finalmente, precisamos viver na dependência do Senhor, até porque aquele que começou a boa obra pode promover o crescimento necessário para que a igreja faça a diferença onde ela foi plantada. Você está satisfeito com a sua vida cristã? Responda no coração, viu? Você está satisfeito com os rumos da IPBU? Eu espero que não. Eu espero que você queira ser mais santo, mais amoroso, mais fiel, mais generoso e mais maduro para a glória do Senhor. Afinal de contas, o Senhor deseja que cresçamos, deixemos de ser crianças e amadureçamos o louvor da sua glória. Vou perguntar de novo, você está satisfeito com a sua vida cristã? Eu espero que você diga aí no coração, de jeito nenhum, eu tenho que ser melhor, mais santo, mais piedoso, tenho que orar mais, ler mais a palavra, jejuar mais, evangelizar mais, ser mais fiel. Está satisfeito com os rumos da igreja? Espero que não. Espero que vocês não se tornem um gueto aqui. Todo mundo irmãozinho, chegadinho e tudo mais, e ficar aqui dentro. Espero que vocês excedam, proclamando o evangelho da graça salvadora. Para que não outros crentes de outras igrejas venham para cá, mas para que haja conversão em Caruaru, para o louvor da glória do Senhor. Vocês estão num bairro estratégico. Quando eu estava aqui, essa era a região que a gente queria plantar uma igreja, e a gente começou a fazer cultos na casa do presbítero Valdetiel, toda sexta-feira à noite, porque o desejo do meu coração era que nascesse uma igreja, aqui nessa região onde não tínhamos uma igreja evangélica séria a princípio, não tínhamos uma igreja presbiteriana, a gente queria ter um trabalho sério aqui. Deus usou os meios dele para que um trabalho nascesse aqui. E eu espero que vocês façam a diferença aqui. Vocês têm aqui muita gente para alcançar com o Evangelho da Graça Salvadora, porque nesse bairro o Senhor tem muito povo dele que ainda não ouviu do Evangelho da Graça Salvadora, gente eleita que precisa ser evangelizada por você, precisa ser alcançada pelo Evangelho da Graça. Portanto, seja aqui a IPBU, uma igreja extraordinária, para o louvor da glória do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos ajude, que não estejamos satisfeitos, mas que queiramos ser mais santos, mais obedientes, mais fiéis ao louvor da glória do Senhor. Vamos orar, quero orar por você e com você. Senhor, nós te louvamos por esse dia e pela oportunidade que o Senhor nos concede como igreja de reunir-nos para estudarmos a Tua Palavra. Eu quero pedir em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos uma igreja diferente daquilo que temos sido. Queremos ser crentes mais santos, mais piedosos, mais obedientes. Queremos orar mais, ler mais a Tua Palavra. Queremos encarnar a Tua Palavra. Queremos dar um basta na animosidade. Queremos dar um basta na língua murmuradora. Queremos, ó Deus, ser uma igreja missional, uma igreja evangelizadora. Queremos ser uma igreja generosa. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos desse jeito, para que o Teu nome seja glorificado. Que a busca por excelência não seja uma busca da excelência pela excelência, mas da excelência para o louvor da Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, e o Teu nome seja conhecido em Caruaru, a cada instante, na vida de pessoas que talvez não tenham ouvido ainda de forma objetiva, claro, o Evangelho da Graça Salvadora. Usa os Teus servos e faz essa igreja se tornar uma igreja excelente, extraordinária, como a igreja de Tessalônica, para a Tua glória, Pai. Nós pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus nos abençoe, queridos.
Pedir aqui para o irmão que está substituindo o superintendente dar as dicas aí do que vai acontecer nos próximos capítulos.